Olá, caro internauta, mais uma vez estamos aqui para estudar sociologia. Hoje já é o 9º programa e hoje nós vamos estudar uma personalidade muito polêmica, muito debatida até nos dias de hoje, avançando na história. Nós estudamos já dois grandes pensadores do início do século XIX, na primeira metade do século XIX, né? Comte, Auguste Comte, depois estudamos Alexis de Tocqueville, e agora nós vamos avançar para a segunda metade do século XIX e nós vamos estudar hoje Karl Marx. Finalmente chegamos naquela figura que realmente é a mais polêmica, talvez, né? A mais polêmica, se não com certeza uma das mais polêmicas, inclusive da história ocidental. E, só relembrando, o nosso projeto, gente, tem o objetivo de tornar a sociologia mais popular, porque esse tipo de debate que nós temos feito aqui nesse programa é um debate que geralmente acontece dentro das salas de aula de graduação nas ciências humanas, e agora, com esse programa, a gente está tornando esse conhecimento disponível. E nós estamos na primeira fase, onde a gente, durante um ano, vai estudar esses grandes pensadores que formaram a sociologia, que contribuíram para essa ciência, inclusive brasileiros, né? Nós estamos avançando, pegamos uma ordem cronológica para a gente entender, e estamos ainda no século XIX, mas quando a gente chegar no século XX, a gente vai abordar alguns pensadores brasileiros. Então, Zé, muito bom dia, né? Seja bem-vindo. Você quer falar alguma coisa introdutoriamente a Karl Marx? Ou já vamos discutir diretamente quem que ele foi, qual que é a sua história, qual que é o seu contexto, para fazer... Eu duvido que tenha algum telespectador que nunca tenha ouvido falar de Marx, ou mal ou bem, né? Ou metendo o pau nele, entre aspas, ou se não, enaltecendo, Então fala um pouquinho, Zé, cumprimente os nossos internautas e fale um pouquinho de Karl Marx. Grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. E lembrar de se inscrever no canal e deixar um like. Muito importante, viu, gente? Isso é que vai fazer com que o canal chegue às pessoas que não conheçam ainda. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em muitas pessoas. Jamar, primeiro enaltecer esse recorte sociológico que você falou, porque Marx é maior do que a sociologia. Diferente de outros que a gente vai conversar sobre eles nos próximos programas, ao longo desse ano, Marx é maior do que a sociologia, então nós vamos abordar o que a gente podia chamar de um recorte sociológico de Marx. Podia ser filosófico, podia ser econômico, talvez até histórico. Político, talvez. Político. Então, digamos, é um recorte sociológico, ou seja, nós vamos fazer a Marx, buscar em Marx, questões parecidas com aquelas que a gente buscou nos demais autores. Então, vamos começar sobre quem foi Karl Heinrich Marx. Um alemão, como o nome já sugere, um alemão do 19, com uma certa diferença etária em relação aos dois que a gente já conversou, Comte e Tocqueville, porque Marx avançou um pouco mais no século XIX, na segunda metade do XIX. Marx é um alemão de 1818. Tá vendo? O Tocqueville, o Comte nasceu no final, eu falei 18, mas é 19, 1818, século XIX. Isso. O Comte nasceu no final do século anterior a Marx, morreu em 1857. E o Tocqueville, ele é de 1904, morreu em 56. Uhum. O Marx morreu em 83, então ele conheceu um pouco mais da segunda metade do 19, embora talvez isso não tenha interferido muito no pensamento dele, já que a leitura que ele fez do capitalismo, os elementos já estavam colocados na primeira metade. É um pensador, portanto, do século XIX. Todo o pensamento dele foi concebido tendo como referência as condições do século XIX. É claro que ele vai perceber
particularidades em relação aos outros pensadores que a gente já conversou. Mas o Marx, como os demais pensadores, ele é um homem bem nascido. Não vou dizer assim, não era um burguês estrito sensu, mas era um homem bem nascido, branco, urbano. Todos os demais eram assim, porque a Universidade Europeia era fechada, ela era elitista, então, pobre, não é aquela coisa que a gente já conversou, era para poucos, era para elite branca masculina. Marx é um pensador que surge na sequência de Hegel. A gente falou muito nos pensadores anteriores, por exemplo, o positivismo surge na sequência do iluminismo. O Tocqueville, o liberalismo de Tocqueville, surge também na sequência do iluminismo. Marx, ele, claro, surge na sequência do iluminismo, porque ele é um sujeito do século XIX, mas eu diria que ele surge na sequência de Hegel. Hegel é, digamos assim, a referência inicial de Marx. O que eu estou querendo dizer com isso? É que há quem diga que Marx pensava o mesmo problema posto por Hegel. Qual era o problema posto por Hegel? O que Hegel queria compreender? A autogeração do homem enquanto processo. Marx vai entender que Hegel não resolve esse problema, porque faltava a ele duas categorias básicas, o trabalho e a natureza. E Marx vai acrescentar novos elementos para continuar pensando esse problema hegeliano. Marx, ele é um, digamos assim... José, antes de avançar, explica mais a Hegel aí para a gente entender, porque eu acho que ficou meio complexo essa ideia de autogeração do homem e tal. Né? Explica um pouquinho mais quem que foi Hegel, o que ele propôs. Isso é que dá a resposta a essa pergunta, a autogeração do homem, é que define o chamado materialismo dialético. De Marx. De Marx. A dialética é hegeliana. Isso. Hegel já era dialético. Que é a ideia da tese, antítese e síntese. Isso. Portanto, é uma ideia otimista de progresso. E de progresso, concordo. E o homem vai aparecer nesse progresso. Que seria, digamos, o homem vai aparecer como resultado do progresso do espírito, que para Hegel é progresso da consciência. Marx vai partir dessa referência, ou seja, Marx, por isso é que Marx é materialista, ele queria compreender a existência do homem como resultado do próprio homem, é como se o homem fosse o seu próprio criador. Porque, veja bem, Kant pensava que o homem, tudo que ele é por natureza. Sim, sim. O homem, para Kant, é um ser da natureza. Ele é Quem social. quiser entender melhor, só vê lá o Kant que você explica, inclusive, as características lá, né, do homem natural, da natureza no homem. Tudo que o homem é social, por natureza. O homem é dogmático, por natureza. E Marx está querendo pensar o seguinte, não, o homem não é um ser da natureza. O homem é um ser na natureza. Entendi. O que significa isso? Que ele é um ser que se faz na natureza, com o seu trabalho. Quer dizer, entendendo aí que o trabalho é um modo de relação do homem com a natureza. Então ele traz a dialética para o idealismo, para o materialismo. Isso, e a dialética não é uma invenção de Marx. Isso já estava em Hegel. O que Marx vai fazer é colocar novos componentes nessa dialética para torná-la materialista. E esses componentes seriam a natureza e o trabalho. O trabalho no sentido da relação do homem com a natureza, no sentido da transformação da natureza e também da autotransformação. Ou seja, o homem, na medida em que ele vai, isso na perspectiva de Marx, na medida que ele vai trabalhando e vai colocando coisas no mundo, ele vai se apoiando nessas coisas para estabelecer uma relação com a natureza que é distinta da relação que os animais têm. Não é uma relação de dominação, o homem não domina a natureza, mas ele pode dominar a relação que ele tem com a natureza e utilizar essa relação para o seu bem. Portanto, ele é um pensador que vem na sequência de Hegel, Marx.
Uma particularidade dele é que ele é o pensador social do proletariado. Ou seja, se Tocqueville é o pensador social do povo, Marx é o pensador do trabalhador. Marx, e aí isso é uma singularidade dele, não tem outros pensadores que fazem isso. Inclusive essa classe social e o conceito de classe social foi ele que criou. Mas principalmente, João Mário, antes de pensar na classe, na revolução, de trazer o trabalho e o trabalhador ao debate filosófico, ao centro do debate filosófico. E aí o Marx não fez isso, ele não inventou isso. Isso era uma característica do século XIX. Ou seja, o século XIX vai ser um século da explosão do trabalho e do trabalhador. É o século de duas revoluções industriais. A primeira e a segunda, a gente vai ter uma terceira no final do 20, na segunda metade do 20. Mas a primeira revolução industrial, a do vapor, e a segunda revolução industrial, a do petróleo e da foi tudo eletricidade, no século XIX. Tudo no século XIX, que é um século, portanto, industrial, com particularidades no tocante ao trabalho. Ou seja, o século XIX é o século da indústria, do capitalismo, da urbanização, e o século em que a humanidade vai ser, digamos, regimentada como trabalhadora. É hora de colocar a humanidade para trabalhar. Então, só para a gente pensar assim, como é que era o trabalho no século XIX. Porque a indústria cresce rapidamente. Precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra. Marx descreve isso no Capital. A jornada de trabalho do século XIX, ela variava na Europa entre 3.600 e 4.500 horas por ano. Só para você ter uma ideia, o Japão, que tem fama de trabalhador, trabalha hoje 1.900 horas por ano. Tá. Isso aí por mês é quanto, hein? Se a gente fazer uma... Isso daria uma jornada... 12 horas por dia? 16. 16 horas 16 horas por dia. Meu Deus. Porque, veja bem, não havia... Era trabalhar e dormir. Às vezes na fábrica. Às vezes na fábrica. Você tinha uma jornada ilimitada, você tinha 2 limites à jornada de trabalho. Físico. Exaustão. E um limite moral, no sentido assim, não pegava bem que na sua fábrica estivessem morrendo trabalhadores, e morria. O trabalho no século XIX matou muita gente de exaustão. Não tinha, essa jornada não era só diária, não havia fim de semana, não havia férias, não havia direito trabalhista, não tinha jornada de trabalho, não tinha aposentadoria. 6 por 1, jornada 6 por 1, nem pensar. Não, nem pensar. Era 7%. Era direto. E sem direitos, sem salário. Você tinha uma remuneração, mas não era o salário referente a uma jornada. E aí isso vai trazer problemas. Criança também trabalhava? Criança e mulheres. Quando a gente fala que o capitalismo industrial do século XIX regimentou a humanidade para trabalhar, é em todo sentido. Trabalho infantil, trabalho de mulheres, trabalho de homens, e todos trabalhando sem direitos e em condições insalubres. Esse é o problema que Marx vai pensar. O trabalho e os trabalhadores. O Marx, João Mário, ele é um raro pensador social, raríssimo, que escreveu sobre os trabalhadores e para os trabalhadores. Você não tem, assim, na história do pensamento social, desde a filosofia, você não tem pensadores que tenham escrito. Olha, esse texto que eu estou escrevendo direcionado aos trabalhadores. Marx fez isso. O Manifesto Comunista, de 1848, a gente vai falar dele aqui, ele é um texto filosófico dirigido aos trabalhadores, ou seja, a filosofia sai do pedestal pelas mãos de Karl Marx, e Engels
A filosofia saiu do pedestal e vai ao povo. Isso é uma particularidade do Marx. Se eu já falei do Engels, isso tem que mencionar, Marx era o amigo de Engels, Friedrich Engels. Mais do que amigo, eles tinham uma sintonia, uma parceria intelectual, escreveram juntos, eles têm uma obra separada, mas escreveram juntos. Inclusive, o Manifesto Comunista é uma obra conjunta dos dois. Outra particularidade do Marx e Engels é o texto. A gente tem 3 textos mais lidos no mundo: o Alcorão, a Bíblia e o Manifesto Comunista. É o terceiro mais lido no mundo. É o livro laico mais lido no mundo. E o que trata o Manifesto Comunista? Nós vamos conversar sobre ele, Jomar. Mais para frente? Mais para frente um pouco. Nós temos um tópico sobre isso. Mas o Manifesto Comunista, ele foi escrito em 1847, publicado em 1848, nesse século, com essas características do trabalho, da exploração que existia. E ele foi publicado, dirigido aos trabalhadores. É um manifesto que chama os trabalhadores a lutarem contra aquele estado de coisas e tentarem a viabilização de outra sociedade. Sobre a relação do Marx com Engels, tem um episódio interessante, João Marcos. Em 1822, Marx tinha 24 anos, Engels tinha 22. Eram jovens. Marx estava pensando, elaborando o conceito de proletariado, a ideia. Começando. Engels, que era filho de um industrial, o pai dele, para retirá-lo de influências hegelianas na Alemanha, monta uma indústria na Inglaterra e manda Engels gerenciar. Engels era um filósofo, gerenciar essa indústria. Isso em 22. Engels procura Marx trata ele friamente, um pouco desconfiado, mas comenta com ele: eu estou pensando o conceito de proletariado. Engels vai para a Inglaterra, chegando na Inglaterra, Engels não vai administrar a indústria do pai dele, coisa nenhuma. Ele arruma uma companheira, uma amante, se você quiser, vai morar na periferia de Londres e vai conhecer a classe operária, vai fazer uma observação participante e vai escrever 2 clássicos, 2 livros que chamam Situação da Classe Operária Inglesa. Volta para a Alemanha 2 anos depois, em 24 procura Marx e pergunta a Marx: você ainda está pensando o conceito de proletariado? Eu já pensei, já avancei na elaboração do conceito. Aí Engels oferece a Marx, digamos assim, a base empírica. Só isso que você está pensando conceitualmente. Eu estou trazendo para você aqui um relato das condições de vida desse proletariado. Está vendo? Aí uma coisa se articula com a outra e começa entre eles uma amizade que vai durar a vida toda. Uma parceria intelectual, uma amizade, uma cumplicidade. Engels viveu um pouco mais do que Marx. Engels morreu em 1895, ele viveu 12 anos mais do que Marx e foi responsável, inclusive, pela publicação de muitas obras de Marx, que Marx escrevia nem sempre para publicar, ou às vezes para publicar no partido. E Engels, que conhecia essa obra, ele foi responsável por preservar, por publicar boa parte da obra de Marx. Então é uma amizade singular na história do pensamento social. Você não tem outras amizades assim. E para a gente finalizar nesse bloco, para a gente não passar muito tempo, o que você me fala assim? Marx casou, teve filho? Como é que é um pouco da história? Marx casou. É interessante você tocar nesse ponto, porque Marx era marido, casou com Jenny Marx, uma alemã, teve 5 filhas, dizem que algumas muito bonitas.
Portanto, Marx foi um homem de família. Tem uma frase dele, né? Tudo que é humano não é estranho. Não tem uma frase dele? Você já ouviu essa frase dele? Com essa formulação assim, eu não estou... Está lembrado? Não, eu já li alguma coisa sobre isso. Gente, infelizmente estamos chegando no final do programa, porque a ideia é ser realmente tópicos curtos para todo mundo poder ouvir, né? Mas Marx não acaba aqui. Nós estamos começando a entender um pouco Marx. No próximo episódio, nós vamos aprofundar mais no conhecimento que ele veio, nas respostas que ele veio trazer a esse problema, né, do proletariado, da geração do homem pelo próprio homem, e nós vamos avançar. Lembrando que esse programa ele é patrocinado pelo GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e que o nosso objetivo é exatamente a popularização desse conhecimento sociológico para a gente entender melhor a nossa sociedade. E aí a gente pede, tá, para que todos possam compartilhar, divulgar esse programa para todo mundo que vocês acham que tem essa vontade de conhecer melhor a nossa sociedade, entender melhor essa sociedade, né, moderna. A gente vê que está começando lá no século XIX, nós já estamos ali na segunda metade do século XIX, com as premissas para a gente entender melhor. Então, por favor, continuem com a gente, se inscrevam nesse canal dos Prosas Sociológicas, curtem e também compartilhem com as pessoas. Semana que vem, nós estamos de volta, continuando o nosso estudo de Karl Marx.